Muito bem. Olá a todos. Eu me chamo J. Simonetti, sou acadêmico do curso de Agronomia do Instituto Federal Catarinense Campus Rio do Sul e estarei apresentando para vocês o trabalho que eu desenvolvi sob a orientação do professor Dr. Fernando Juli Campos, que teve como tema então a atratividade de cultivares de feijoeiro para a alimentação de Chrysodeix includens. Bom, feijoeiro comum, que atende pelo nome científico de Phaseolus vulgaris, uma cultura bastante importante a nível mundial, né? E também bastante importante aqui no Brasil, tanto que nós somos, né, um dos principais produtores dessa cultura no mundo. Então, pegando os dados da Conab da safra 2020-2021, que foi a safra passada, pegando os valores de produção, né, da primeira, segunda e terceira safra, ou seja, safra, safrinha e o feijão irrigado, o Brasil produziu cerca de 2.856.000 toneladas de feijão, né, em uma área de 2.923.000 hectares. E se nós observarmos, né, houve uma redução de cerca de 11% em relação à safra passada, o que acaba sendo explicado, o que acaba sendo ligado, né, principalmente a fatores climáticos. Mas a gente sabe que além do clima, né, fatores climáticos, outra questão que acaba diminuindo bastante a produção das lavouras é o ataque de insetos pragas. E uma praga que vem se destacando bastante nos últimos anos na cultura, né, é a lagarta falsa medideira. Essa praga, que é uma praga polífica, então ela tem vários hospedeiros, isso acaba facilitando que essa praga persista no agroecossistema, fazendo com que ela se torne cada vez mais difícil controlar ela a nível de campo, né? Então ela ocorre em todo o Brasil, o que acaba variando é a intensidade dos surtos e o número dos surtos dessa praga. Mas ela, né, ataca diversas culturas no Brasil todo. Então, dentro do manejo integrado de pragas, uma técnica de manejo que a gente pode estar utilizando é o controle varietal, que consiste na utilização de plantas resistentes ao ataque de insetos fitófagos. Então, o que seria uma planta resistente? A planta resistente é aquela que, em iguais condições de cultivo que as demais, ela vai ser menos colonizada ou menos injuriada em relação às outras, né? Então, é algo que é característico dela, algo intrínseco dela, que nós, através da pesquisa, conseguimos identificar e utilizar ao nosso favor, essa característica da planta. Então, a resistência de plantas ela é classificada em 3 categorias, sendo a resistência por antibiose, tolerância e antixenose. Então, a antixenose foi o que nós acabamos avaliando no nosso trabalho, né? Então, a antixenose, esse tipo de resistência é quando a planta apresenta alguma característica química, física ou morfológica que faz com que ela seja menos interessante para o inseto, para abrigo, oviposição ou alimentação. Então, o objetivo do nosso trabalho foi avaliar a atratividade de 10 cultivares de feijoeiro diante da alimentação da lagarta falsa medideira. Então, a semeadura dos feijões foi realizado em vasos, né? Então, quando essas plantas atingiram o estágio fenológico V4, que é o terceiro trifólio totalmente desenvolvido, eu coletei folíolos no terço médio dessa planta, lavei cada um deles, né? Higienizei com uma solução de hipoclorito de sódio 0,05% e na área central, né, na parte central de cada um desses folíolos, eu retirei uma área de 4 centímetros quadrados, tomando cuidado para pegar a nervura principal junto, que era para ser uma área representativa de um folíolo inteiro. Então, o teste de atratividade ele foi realizado no Laboratório de Entomologia do Instituto Federal Catarinense Campus Rio do Sul, com livre chance de escolha, né, avaliando os 10 cultivares em 4 repetições, sendo que cada repetição era uma arena circular, como esta da imagem ao lado. Então, no fundo de cada uma dessas arenas circulares, eu coloquei papel filtro umedecido com água destilada e distribuí os genótipos equidistantemente dentro da arena. E para cada um dos genótipos, eu liberei no centro da arena 2 lagartas de terceiro instar, que passaram por 12 horas de jejum, né, antes da instalação do ensaio. Então, totalizando 20 lagartas por arena.
Depois eu realizei a contagem do número de lagartas atraídas por cada um dos genótipos em diferentes tempos de avaliação, que foi 10, 15 e 30 minutos, 1, 2, 3, 6 e 12 horas após a liberação das lagartas. Então, em cada um desses diferentes tempos, eu realizei a contagem de lagartas atraídas por cada um dos genótipos e depois calculei o índice de atratividade através dessa fórmula apresentada a vocês, né, onde o índice de atratividade do cultivar que eu estou avaliando é igual a 2 vezes T, que é o número de lagartas atraídas por ele, dividido pelo somatório, né, do número de lagartas atraídas por esse genótipo que eu estou calculando o índice de atratividade, mais P, que é o número de lagartas atraídas pelo genótipo padrão suscetível, que foi o IAC formoso, que eu utilizei como testemunha, né, padrão suscetível. Depois que eu calculei o índice de atratividade, então eu realizei a classificação dos genótipos, comparando o índice de atratividade de cada um dos genótipos, né, dos cultivares, com o índice de atratividade do IAC formoso, que era o padrão suscetível. E para a diferenciação, para dizer se eles eram mais atrativos, igualmente atrativos ou menos atrativos, eu utilizei o erro padrão médio do ensaio para a diferenciação. Então, aqui na tabela nós podemos observar que não houve diferenças estatísticas através do teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade. Não houve diferença estatística, então, em nenhum dos cultivares avaliados e nenhum dos tempos de avaliação, indicando, então, que todos os genótipos avaliados são igualmente atrativos para a Chrysodeix includens. Aqui nessa figura nós temos o índice médio de atratividade, depois que eu calculei, né, todo o índice de atratividade e fiz a diferenciação. Então a gente pode observar que em relação ao IAC formoso, que é o padrão suscetível, os genótipos, né, os cultivares que estão com coloração azul se mostraram igualmente atrativos em relação ao IAC formoso. Já os genótipos IPR, quero e o SS205 riqueza se mostraram repelentes quando comparados ao IAC formoso, indicando que talvez eles possam apresentar algum grau de antigenose para alimentação. Então, como conclusão de que todos os genótipos avaliados eles se mostraram-se igualmente atrativos ao ataque da lagarta e nenhum dos genótipos avaliados apresentou resistência por antigenose para alimentação diante do ataque de Chrysodeix includens. Agradeço a atenção de todos e fico aberto a perguntas.